Antes de começarmos, é importante avisar que existem versões diferentes da Guerra do Paraguai. Alguns historiadores dizem que aconteceu de forma A, outro diz que foi de forma B, C, outro diz que a versão A está completamente errada. Enfim, é uma bagunça, então durante o vídeo eu vou falar um pouco sobre cada versão, ou pelo menos das mais plausíveis e conhecidas, ok? Então vamos começar conhecendo um pouco mais sobre os protagonistas da guerra. Começando com o Brasil, que naquele tempo era o Império do Brasil, uma monarquia constitucional tendo como seu imperador Dom Pedro II. Uma coisa muito importante a se notar é que, apesar de ser grande, boa parte da população brasileira vivia na região litorânea do país, e as fronteiras no interior do continente não eram tão bem definidas. O exército do Brasil também não era um dos melhores, com cerca de apenas 18 mil homens. Porém, a sua marinha era bem poderosa. Já o Paraguai era uma república, tendo como seu presidente vitalício, ou ditador, chame do que acha melhor, Francisco Solano Lopes. E antes dele, quem governava o Paraguai era o seu pai. Foi durante este período que Solano viajou para a Europa, visitando países como França e Prússia, onde ganhou interesse e aprendeu bastante sobre táticas de guerra, exército, enfim. Foi aqui também que ele conheceu a sua mulher, Elisa Lynch. Assim que voltou para o Paraguai e tomou o poder, Solano começou a fortalecer o seu exército, com mais homens e melhores equipamentos. Alguns historiadores dizem que o Paraguai era um país que estava se industrializando, se desenvolvendo muito, e que esse suposto desenvolvimento paraguaio não estava sendo bem visto pelo Império Britânico. Inclusive, tem uma história muito conhecida de que os britânicos foram os verdadeiros culpados da guerra, dizendo que eles fizeram o Brasil e os aliados destruírem o Paraguai, porque ele era uma ameaça. Porém, muitos historiadores concordam que isso é um grande mito. O Paraguai não era desenvolvido ou industrializado coisa nenhuma, e muito menos representava algum perigo para o Império Britânico. Em geral, o Paraguai era mais um país agrário da América do Sul. Mas uma coisa é fato: naquele momento, o Paraguai era militarmente o país mais forte da região. E sobre seus territórios é complicado. Basicamente, o Paraguai controlava isso e reclamava isso com seus vizinhos. Ou seja, as fronteiras não eram tão bem definidas nessa região. E como vocês podem ver, o Paraguai não tinha saída para o mar, algo muito importante para o comércio. Então, para ter ligação com o mar, o Paraguai dependia muito da Bacia do Prata e desses rios para navegação. O problema é que a bacia causa conflitos desde muito tempo, principalmente entre Brasil e Argentina, que geralmente controlavam a região. Outro evento muito importante que aconteceu foi a Guerra Civil Uruguaia, entre o Partido dos Blancos, que estavam no poder, e os Colorados, que se revoltaram contra os Blancos. Tá, mas o que uma guerra no Uruguai tem a ver com isso? Bom, basicamente, Brasil e Argentina começaram a apoiar os Colorados, e o Brasil até lançou uma invasão no Uruguai para apoiar os Colorados, dizendo que brasileiros estavam sendo reprimidos no Uruguai. O problema é que os blancos eram amigos de Solano Lopes, e ele usou isso como motivo de guerra para atacar o Brasil. E aqui alguns historiadores entram em divergência mais uma vez. Alguns dizem que o Paraguai só atacou porque ele se sentiu ameaçado, já que estava com medo de perder o seu aliado na região, e consequentemente perder acesso aos rios. Outros dizem que ele já estava planejando uma guerra há um certo tempo, e tinha planos para criar um grande Paraguai, ou ao menos controlar os rios da região. Enfim, fato é que o Paraguai estava pronto para a guerra. A primeira ação hostil tomada pelos paraguaios foi capturar o navio brasileiro Marquês de Olinda, que levava consigo o então presidente da província do Mato Grosso. Ele e sua tripulação acabaram sendo presos e morreram alguns anos mais tarde na prisão. Alguns dias depois, os paraguaios começaram a invadir o território brasileiro na província do Mato Grosso, e só em 13 de dezembro eles declaram guerra oficialmente ao Brasil, iniciando assim a Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança. De início, o Paraguai avançou facilmente em território brasileiro. Como o Brasil não esperava uma guerra contra o Paraguai, ele não tinha um exército protegendo as fronteiras. Sendo assim, o Paraguai facilmente capturou cidade após cidade, chegando até Corumbá e posteriormente em Coxim. O Brasil, como é gigante e foi atacado de surpresa, demorou para ter uma reação, mas ele já começou mandando alguns homens para a província do Mato Grosso. Porém, com a infraestrutura da época, eles demorariam alguns meses para chegar. Em abril do ano seguinte, o Paraguai planejava uma outra invasão ao Brasil, desta vez no sul. Para falar a verdade, o ataque ao Mato Grosso foi basicamente uma distração, já que os seus objetivos ficavam nesta região. Porém, para chegar ao sul do Brasil, o Paraguai precisava passar pela Argentina. O Paraguai então pediu gentilmente: Argentina, deixa-me passar por tus territórios. E como a Argentina era meio que aliada do Brasil e queria ficar de fora da guerra, ela disse não. Então o Paraguai foi lá e invadiu a província argentina de Corrientes, capturando cidades e alguns rios da região.
O Paraguai esperava que a província iria se juntar ao seu lado, já que algumas pessoas na Argentina apoiavam Solano Lopes. Porém, isso não aconteceu, e com o ataque paraguaio, a Argentina acaba entrando na guerra do lado do Brasil. Neste ponto da guerra, os blancos já tinham sido tirados do poder no Uruguai, e o novo governo colorado também se junta à guerra. Foi então que, em 1º de maio, foi assinado o Tratado da Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Tanto o Brasil quanto a Argentina estavam totalmente despreparados para uma guerra. O Brasil tinha pouco mais de 18 mil homens, então foi criada a campanha Voluntários da Pátria, para poder aumentar o número do exército. E até que funcionou. Nos anos seguintes, o Brasil conseguiu aumentar grandemente o seu número de soldados. Vale lembrar que muitos desses voluntários da pátria eram escravos ou ex-escravos, com promessas de ganhar terras ou a carta de alforria. Já a Argentina não se saiu muito bem na hora de recrutar, pois muitas pessoas não estavam nem um pouco afim de se envolver neste conflito. Já o Uruguai contribuiu com mais ou menos 5 mil homens. No início de junho, o Paraguai inicia uma nova fronte de invasão, passando pela província argentina de Misiones e chegando em São Borja, no Rio Grande do Sul. Neste meio tempo, o Brasil começou a bloquear os rios do Prata, então o Paraguai tentou um ataque surpresa contra uma esquadra brasileira que estava aqui, iniciando a famosa Batalha do Riachuelo. O Paraguai tinha um navio de guerra e 6 navios de comércio que foram adaptados com canhões, além de alguns barcos de pequeno porte, conhecidos como chatas. Já o Brasil tinha 9 navios de guerra e alguns barcos menores. A ideia do Paraguai era capturar a poderosa frota brasileira e assim ter o controle dos rios da região. E como eles atacaram de surpresa no meio da madrugada, eles começaram na vantagem. Porém, a frota brasileira era muito superior, principalmente na resistência. Ao fim da batalha, o Brasil saiu vitorioso, destruindo a frota paraguaia. Essa batalha foi muito importante porque ela destruiu a marinha paraguaia e garantiu seu bloqueio. No entanto, o Paraguai ainda conseguiu avançar ao longo do rio Uruguai, capturando a cidade de Uruguaiana e quase chegando em território uruguaio. Porém, eles foram parados pelos aliados na Batalha de Jataí. Depois disso, a guerra mudou drasticamente, já que agora os aliados que começariam uma ofensiva.